1 Reis, capítulo 4, versículo 30. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 4, versículo 30. O Senhor colocou algo no nosso coração e eu sou muito grata a Deus, porque não é mérito, né, nosso de homem nessa terra, porque a palavra ela é revelada, ela é dada, mas quem fala é o Senhor. E agora à tardinha, o Senhor, depois da nossa campanha, que o Senhor me deu essa palavra. Versículo 30, do 2 Reis, capítulo 4. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O irmão já orou e eu creio que nós já estamos abençoados pelo poder da oração. Nós nesse texto sagrado, meus queridos, nessa noite, o Senhor, ele me deu algo assim extraordinário, quando o Senhor vai me levar a entender o propósito da chamada de um profeta. Quando Eliseu ele se levanta para servir, no capítulo 4, nós vamos ver 2 direcionamentos de Eliseu para uma constância e uma busca com Deus. E Deus me deu um tema nessa noite que é: se levante até gerar o seu milagre. Amém? Eu vou falar de novo para que os irmãos venham a entender. Se levante até você gerar o seu milagre. Muitas das vezes nós achamos que o milagre só é gerado quando o pastor, quando a missionária, quando um obreiro. Não, eu acredito muito nisso, que a proporção da minha fé que gera o meu milagre. Porque a Bíblia diz que eu não preciso ver, mas eu preciso crer. E se eu creio, eu vejo a glória de Deus. No capítulo 4, no versículo 1, nós vamos ver uma mulher que se encontrava desamparada, precisando de um milagre. E ela vai até o homem de Deus. Não é dentro desse texto que nós vamos ministrar, nós vamos falar da mulher sunamita, mas eu não poderia deixar de dar uma pincelada aqui. Quando aquela mulher ela fica desamparada, igreja, e ela vai atrás do homem de Deus. E quando ela chega até o homem de Deus, ele pergunta para ela: o que tens em casa? O que tens em casa? É muito importante isso, irmão Glauber. Nós sabemos o que temos na nossa casa. Rabai, Kalamanai. O que é que tem aqui dentro? O que é que tem dentro? O que é que tem reservado? O que é que eu tenho de reserva para o Senhor? E o que eu acho mais interessante, que aquela mulher, ela abre a boca, aleluia, desesperada, e diz: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu aprendo dentro da Escritura Sagrada, meus queridos, que quem tem azeite tem presença. Aleluia, quem tem azeite tem constância, quem tem azeite não desiste da batalha, quem tem azeite se levanta até gerar o seu milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o meu coração arde nessa noite para ministrar sobre as nossas vidas uma palavra de ânimo. Quando eu leio o texto sagrado, eu vejo aquela mulher desesperada, buscando o seu milagre, mas o homem de Deus aconselha ela: o quê? Vai e busca vasos emprestados. E o que eu mais acho interessante, que muitas das vezes, irmão Damião, nós queremos receber o milagre, mas nós não estamos preparados. Nós não temos constância para gerar o milagre. Ei, escute, há um tempo em que Jesus quer levantar os profetas. Há um tempo que Jesus quer abrir a boca dos profetas para abençoar uma nação até gerar o milagre. E quem é o profeta? O profeta é aquele que Deus chamou, é eu e você. E nós precisamos nos posicionar, nos colocar sobre os pés. Eliseu estava na brecha, estava ali atento, e quando aquela mulher chega até ele, louvado seja o nome do Senhor, ele abençoa, ele instrui aquela mulher como gerar o milagre. Eliseu poderia falar: o que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com o teu luto? O que eu tenho a ver com as tuas dívidas, com os credores que estão à tua porta? Oh, meu Jesus! Mas não, Eliseu, como homem de Deus, soube orientar aquela mulher a usar o que ela tinha de mais precioso em casa. Aleluia! Você está entendendo que o milagre nosso, ele começa a ser gerado na nossa casa? O milagre, ele começa a ser gerado na nossa intimidade com Deus. O milagre começa a ser gerado na nossa constância.
com o Senhor Jesus? Aleluia. Agora nós vamos naquela frase muito usada pela irmã Rose: cutuca aí o teu irmão e diga para ele: já está gerando milagre? Já está gerando o teu milagre aí, aleluia, na tua casa, na tua família, aleluia, com os teus vizinhos. Está gerando milagre, aleluia. Ou você ainda não está enxergando, aleluia, que muito além dessa terra existe um céu preparado para nós. Essa terra aqui nós somos peregrinos, irmãos. Essa terra aqui, ela não é nossa. Chegará uma hora que nós vamos ter que ir embora dessa terra. E oxalá, se Jesus voltar para nós hoje, aleluia, como é que ele vai pegar a tua vida? Como é que você está preparado? E nós vamos ler o texto sagrado no versículo a seguir, para finalizar a conclusão dessa mulher desesperada, aleluia. Ela pega os vasos emprestados, fecha a porta, entra com os filhos no quarto até receber o milagre por inteiro. Não foi um milagre por metade, aleluia. Jesus não faz cura por metade. Jesus não tem propósito por metade. Não, ele tem começo, meio e fim na nossa trajetória. Nós precisamos entender e querer viver os propósitos de Deus. Quem te chamou, você sabe? Quem é você na presença de Deus? Quem sou eu, você sabe? É isso que é o importante para sermos reconhecidos diante de Deus. Eliseu, ele instrui a mulher, mas a mulher que tem a atitude de ir buscar vasilhas, de ir buscar o profeta, fechar a porta com seus filhos. É muito interessante a palavra. Eu nunca ministrei dentro dessa palavra que Deus me deu hoje, dentro desse texto várias vezes, mas com essa visão diferente. Jesus estava dizendo: Rosilene, escute, levanta até gerar o teu milagre, aleluia. É você que gera, é você que faz acontecer, porque a ordenança do céu já foi dada sobre as nossas vidas. Você está entendendo, aleluia, o que Deus está dizendo? Até onde você vai ficar? Até onde você vai querer que os credores batam na tua porta? Até onde você vai querer ficar sem posicionamento? Se você serve a Deus ou não serve a Deus? Se você é profeta ou não é profeta? Hoje nós temos uma geração que Deus manda falar e não fala, porque não sabe se é de Deus, se é Deus que está falando. Escute, se você tem a marca do sangue de Jesus e tu sabe quem é profeta, abre a boca, mesmo que ninguém não acredite, mas profetiza no nome do Senhor, profetiza no nome do Senhor, levanta os teus pés, sacuda a poeira e vai, porque é assim que o Senhor ensina para mim e para a tua vida. Aí no decorrer do texto, aleluia, Jesus vai mais uma vez instruindo a minha vida e a tua vida, no versículo 8 a seguir, mas dentro desse texto, desse capítulo, desse versículo que nós lemos, aleluia, versículo 30, porém disse a mulher, a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. A Bíblia diz que Eliseu passava por aquela trajetória, louvado seja o nome do Senhor, e aquela sunamita, ela viu, meus queridos, que ele era um homem de Deus. E ela sentiu, você está entendendo? Que ela sentiu necessidade de construir. Olha, o que eu mais acho interessante quando eu leio o texto sagrado e que eu aprendo que quem cuida de profeta tem cuidado de Deus. Quem cuida de homem, mulher de Deus, Deus surpreende com os cuidados, com livramento, com surpresa, com zelo. É algo extraordinário. Aquela mulher, ela chama o seu esposo e vê a necessidade, porque aquele homem passava por Sunem e precisava de cuidado. Eliseu, talvez, a Bíblia não relata quantas vezes ele foi e voltou daquela situação, mas naquele tempo determinado, aquela mulher, ela sentiu necessidade, igreja, de cuidar do homem de Deus, de prover para ele, de ter um lugar na qual ele pudesse repousar. Você está entendendo que a tua casa não é tua, a minha casa não é minha, a tua cama não é tua, o alimento que Deus dá não é teu. Se o Senhor não prover na nossa mesa, aleluia, nada nós podemos fazer, porque tudo pertence ao Senhor e o domínio dele. E eu vou ler mais o texto e vou entender que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 12. Então disse ao moço Geazi, não,
Me perdoe, irmãos. Versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, que há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Aquela mulher, ela viu a necessidade daquele homem de Deus. Aquela mulher enxergou, irmão Glauber, não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, porque naquele tempo Eliseu não servia com um Corolla, naquele tempo Eliseu não tinha cartão para passar e dividir o hotel para pousar, não, nem passagem de avião, nem na classe A, na classe B, não, tudo era diferente. Olha como Deus tem cuidado das vidas hoje, como Ele cuidou no passado, Ele vai cuidar de nós, Ele tem provisão. Se levante até gerar o teu milagre. Eu quero ministrar sobre a tua vida aí onde você está, no nome de Jesus. Providência do Senhor do céu, que as comportas do céu se abram, que o céu se abra nessa noite e o Senhor nos surpreenda com os cuidados, Rabai Calabaçou, com os cuidados dele, em nome de Jesus. Quando ela prepara, ela não prepara qualquer coisinha, ela não prepara qualquer situação, ela não prepara, aleluia, não, ela prepara o quê? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Eu acho interessante isso, eu acho que eu já ministrei sobre isso aqui na vigília, mas não é sobre esse candeeiro, não é sobre a mesa, não é sobre os cuidados, não é sobre o milagre que aquela mulher, ela ouve de buscar, aleluia, ela ouve de buscar o seu milagre. O tempo passa e Eliseu vê que aquela mulher não tinha um vazio dentro dela, e ele chama o seu servo Geazi e manda perguntar, e Geazi automaticamente responde para aquela mulher. Você sabe por quê, meus queridos? Porque muitas das vezes nós achamos que o dinheiro compra tudo, posição social, que dinheiro gera milagre. Não, parou com esse negócio. Dinheiro pode até nos levar num hospital melhor, num médico de condições, só que tem um porém, o milagre ainda é gerado através do clamor e através de Jesus. Aleluia, se Jesus não fizer, ou a medicina não faz, se Jesus não fizer, o homem não faz. Você está entendendo que há uma guerra espiritual e nós precisamos dobrar o nosso joelho, que a luta da nossa irmã tem que ser a nossa luta, que a peleja dela tem que ser a nossa peleja. Não existe fundamento se nós não formos cordões de dobra, porque aí eu quero ver como é que ele vai se cortar, porque nós estamos alinhados no Senhor. Nós estamos colocados na presença de Deus. Aí eu leio o texto, irmãos. Eu vou aprendendo que aqui, quando aquele homem chega até ele, mostra para ele as grandezas daquela mulher. Eliseu já sabia, porque se não fosse uma pessoa de condições financeiras boa, ela não tinha condições de preparar para ele um quarto, não tinha condições de preparar uma recepção que ele preparou. Estou me lembrando quando eu cheguei aí, tinha cama, aleluia, tinha mesa posta, tinha bode, glória, tinha cuscuz. Isso é coisa de Deus, igreja. É providência do céu. É assim que Deus faz quando o profeta chega. Quantos profetas Deus levou nessa terra e preparou banquete, preparou candeeiro, preparou passeio, preparou coisas boas, porque é extraordinário de Deus, é para nós. E nós precisamos querer viver esse extraordinário. Ei, querido, escute. Eu queria até pregar mansinho, mas não dá conta, não. Viu? Vai entendendo aí. Se for preciso, abaixa um pouco esse microfone. Faz algo extraordinário aí, Jesus. Mas nós precisamos, porque eu sinto a graça de Deus. Quando eu vou olhar, meu querido, e vejo que o homem de Deus, ele profetiza na vida daquela mulher, que no tempo determinado, aquela mulher iria gerar. Aleluia, aleluia. Você está entendendo? Que aquela mulher não chegou, irmã Aline, dizendo, olha, eu tenho candeeiro, eu tenho mesa, eu tenho um quarto, eu cuidei de profeta, agora eu quero filho. Não. Ela ficou e permaneceu em silêncio,
porque tem coisas que só Jesus precisa saber da nossa vida, aleluia. Tem coisas que só o céu precisa saber, que quando o milagre for para o público, ele diz, estou honrando agora com a minha presença, louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele homem de Deus profetiza que no tempo determinado ela iria gerar, a palavra aconteceu. Então, para que você está preocupada com a profecia que foi falada e não aconteceu ainda? É no tempo determinado. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Aleluia, operando Deus, quem impedirá? Não existe inferno que impeça, que invalida a palavra que sai do nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio o texto, aquela mulher gera, os anos se passam, aquele menino vai para o campo com o pai. Aí que eu quero entrar na palavra. Olha que coisa interessante. Aleluia, nunca que aquela mulher estava semeando na vida do profeta, achando que ia gerar, porque ela conhecia Jesus, ela sabia a palavra não é barganhada, a palavra não é negociada, mas Deus conhece a intensidade do nosso coração, igreja. Ele sabe como é que eu chego, se eu chego de verdade, se eu chego limitado. Foi falado aqui que quando nós entramos na presença de Deus, tem que ser como a última vez. Aleluia, tem que ser assim, porque Deus, nós não sabemos do amanhã, não sei nem se eu vou amanhecer. Eu estava até rindo aqui, irmã Glaucia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma irmã me passou uma mensagem querendo uma agenda para novembro. Eu falei, meu Jesus, eu não sei nem se em novembro eu estou viva. Como é que essa mulher quer agendar eu para esse tempo? É uma coisa muito estranha, é uma coisa que o homem quer dominar, uma coisa que o homem quer ter controle. E nós não sabemos nem no dia da manhã. Olha como pode acontecer. Isso é coisa humana, mas o extraordinário de Deus é muito mais além disso. Porque eu não sei se nem em novembro eu vou chegar viva, mas se eu não chegar viva, eu vou estar na glória, em nome de Jesus, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu vou lá me importar com a agenda, eu lá vou querer saber se eu vou cantar, eu vou pregar no culto. O que Jesus está importando com o culto, irmão? Se Ele está falando consertar aí a nossa vida para que nós possamos encontrar com Ele. É assim que Jesus tem nos ensinado. Aleluia, laia sou que meneasse. Aí você me pergunta, irmã, você não fechou? Não, eu falei, deixa agendado aí, irmã. Aleluia, deixa agendado aí. Se for da vontade de Deus, nós vamos. Agora, se não for, Jesus está no controle de todas as coisas. Assim foi na vida dessa mulher. Ela foi surpreendida com uma má notícia, que o seu filho estava enfermo e o seu filho veio a óbito. Olha que coisa mais interessante, aleluia, no versículo, quando eu olho o texto sagrado, eu fui confrontada a gerar o meu milagre nesse começo de noite, final de tarde. No versículo 18 fala, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai e estava com os segadores. E disse ao seu pai, minha cabeça, minha cabeça. Então disse o moço, leva até a sua mãe. E ele tomou e levou até a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Olha que coisa mais interessante. Que eu olho o texto sagrado, como a Bíblia ela é revelada de uma forma extraordinária. Eu nunca preguei nesse versículo, hoje Jesus me deu essa palavra. Quando essa mulher, ela leva o menino, quando o servo leva o menino para casa, ele leva para os cuidados da mãe. O pai naquele momento imaginava, não, talvez eu não está escrito, eu quero parafrasear para que você entenda. O pai estava dizendo, talvez eu não possa cuidar, mas a mãe sabe como parar a dor de cabeça desse menino. Sabe aquele negócio que o Senhor sabe o momento certo de curar, que Ele sabe o momento certo de abrir a porta, que Ele sabe o momento certo de ter provisão, de ir ou não ir, de fazer ou não fazer. Todo domínio, igreja, está na palma da mão do Deus de Israel. Você está entendendo? Ele não perdeu o controle, porque a chave do inferno Ele já tirou, já pertence a Ele, então nós não precisamos temer porque se Deus está no controle, aquela mulher, ela leva o menino, ela não leva aquele menino de volta para o campo, ela não manda chamar o pai, não, ela lembra do quarto do profeta. Oh, aleluia! Você está entendendo, igreja? Ela lembra lá em Calabás, oh glória, ela lembra do quarto do profeta.
Aleluia. Não era porque o quarto tinha milagre. Não, não, não. Era porque tinha presença de Deus. Ela sabia que aquele quarto ali foi consagrado ao Senhor. Ela sabia que quando o homem de Deus chegava ali, era para as benfeitorias do ministério de Eliseu. Ele não ia passear no shopping. Ele não ia, não. Ele ia servir a Jesus. E quando você vai ler, ela coloca o menino na cama e ela sai. Quando ela sai, irmãos, ela tem uma ousadia extraordinária. O que é? De não contar para ninguém o que estava acontecendo. Você sabe que tem coisa, eu vou falar de novo, porque tem crente que vai precisar ouvir. Tem coisa que só Deus precisa saber da tua vida, minha querida. Tem coisa que só Deus precisa saber da tua vida, meu irmão. Parou com esse negócio. Se Jesus não agir com providência na nossa vida, não é o homem que vai ter compaixão de nós, não. Parou. E o mundo já é maligno. Está esperando o homem para quê? Por que está esperando em homem, igreja? Nós precisamos esperar em Deus. Oh, porque está batida a minha alma. Espera em Deus. A ti eu louvarei, Senhor, porque a Bíblia vai ensinar para mim e para você que aquela mulher, aleluia, no versículo 27, chegando ela, pois, o homem de Deus, ao monte pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu, meu senhor, algum filho? Essa mulher teve uma ousadia tremenda. Sabe por quê? Porque ela queria dizer para aquele homem de Deus, eu gerei e não abro mão do meu milagre. Você está entendendo o que aquela mulher quis dizer? Ela não quis confrontar, irmã, ela quis dizer, olha, eu gerei, aleluia. Só quem gera sabe o preço que tem, que paga. Só quem gera cura sabe a dor que passa. Só quem gera a salvação do marido sabe o preço que paga. Só quem gera o retorno dos filhos para a presença de Deus sabe o preço que paga, igreja. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Ela chegou angustiada porque o milagre dela foi tirado de uma hora para outra. E ela queria entender o propósito. Só que nós precisamos vencer e passar pelo processo, porque se foi Deus que permitiu, ele se responsabilizará pelo milagre. É assim que Deus faz. E quando ela questiona, aleluia, aquele homem de Deus, ele no mesmo instante, ele já ministra outra palavra para a vida dela. Qual é a palavra? Voltar para casa. Você está entendendo? O que ele ministra sobre a vida dela? Voltar para casa. Talvez o ambiente estava cheio de gente demais. Talvez o ambiente tinha gente ouvindo demais, querendo saber demais. Talvez ia sair no Instagram, aleluia, que aquela mulher só gerou, mas morreu. Aleluia. Talvez os fofoqueiros da noite estavam ali, querendo tirar a fotinha para postar, dizendo, olha lá, só gerou e morreu. Mas o Senhor está dizendo para aquela mulher e para mim e para ti, é em casa que eu começo a gerar o meu milagre. Você está entendendo, igreja? Não é lá no templo, não é só na frente dos seus líderes, não é só ali na presença das irmãs da oração que vou. Não, é em casa que eu começo a mostrar para minha família quem eu sou. Se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. Se eu sou profeta ou se eu não sou profeta. Quando eu falo eu, não é para massagear o meu ego, é para usar a primeira pessoa para do verbo, para que ninguém possa se espantar se eu usar alguém. É o Senhor dizendo para mim e para você. Aí nós vamos olhar e vamos ver o Senhor mais uma vez falando. No versículo 25, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aqui a sunamita. Eis, pois, corre até o encontro e diz, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela disse, vai tudo bem. Tem dia que dá até descrença, né, irmão? A gente passa aquela mensagem esperando que o irmão vai menos responder, ou senão ele vai responder, vai tudo bem. Aí ele
manda aquele tijolo de jornal, só contando as coisas sem graça que aconteceu. E esquece de agradecer a Deus por ter força, por estar passando aquele momento difícil. Aquela mulher poderia dizer que vai tudo bem o quê? Não tem nada bem na minha casa. Meu filho está morto. E você quer que eu diga que vai tudo bem? Não, aquela mulher, ela teve a presença de Eliseu em casa. E eu acredito, meus queridos, que quando ela teve a presença, Eliseu tinha testemunho para ensinar para ela. Eliseu tinha testemunho e ela viu algo extraordinário, porque ninguém hospeda qualquer um na sua casa. Você não abre a porta da sua casa e pega qualquer pessoa e coloca numa cama, e coloca um candeeiro, e coloca uma mesa, e coloca comida na mesa. Não, não, não. Você pode até servir a pessoa com mantimento, com alimento, com vestimento, mas trazer para casa, nós já falamos isso aqui, quando nós tínhamos o trabalho de mesa posta, não é qualquer pessoa que senta na nossa mesa, não é de qualquer jeito. Aí nós vamos ler o texto e nós vamos ver o Senhor ensinando para aquela mulher a gerar o milagre. Eu já estou terminando, igreja. É onde eu quero chegar agora. Se levanta em nome de Jesus, se levante até gerar o teu milagre. O Senhor ensinando aquela mulher, aleluia, que quem falou através do profeta foi ele. O Senhor ensinando aquela mulher que a ordenância para o homem de Deus abrir a boca foi na ordenança do nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que é curado os enfermos, é no nome de Jesus que é liberto das drogas, é no nome de Jesus. Aí eu leio o texto sagrado. E disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ela disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai se encontrar alguém, não salte. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Aí eu acho tão interessante que se vocês acham que se Jesus quisesse fazer com essa trajetória, ele não ia fazer o milagre? Precisava Eliseu chegar lá? Não, não precisava não, igreja. Não precisava não, porque uma ordenança de Deus, o quadro muda. Muitas das vezes há uma idolatria no nosso meio, no meio cuspido, uma idolatria tão grande que eu tenho que passar na corrente de sal, que eu tenho que pegar as flores de não sei de quê, que eu tenho que rodear 7 vezes para a muralha cair, porque a muralha... Não, a mulher já caiu, não existe nada não, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos entender que muitas das coisas nós queremos inventar moda dentro da igreja, queremos trazer o mundo para dentro da igreja, onde a igreja tem perdido, que a igreja sou eu e você, não é o reino, é eu e você. Nós temos perdido a presença de Deus por trazer para dentro da igreja as coisas que não é necessária, porque uma ordenança de Deus, o quadro muda. Aí você vai ver que no versículo 30, porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aí você vai ler todo o texto e você vai entender. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 30, 36, perdão, para nós finalizarmos. Então chamou Geazi e disse, chama essa sunamita. E a chamou-a e veio a ele. E disse ele, toma o teu filho. Toma o quê? O teu filho. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Toma o teu milagre nessa noite. Gere o teu milagre, tenha constância. Aleluia. Eu posso olhar e não consigo ver nada com os olhos físicos, mas com meus olhos espirituais, Jesus já está fazendo ali. Jesus já está agindo ali. Eu preciso só crer. Eu preciso só crer, aleluia. Nem que a vontade de Deus não seja a minha, mas a vontade dele é que tem que prevalecer na minha e na tua vida. E veio ela e prostrou-se os pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Eu finalizo aqui com essa palavra, versículo 36. E ela tomou o seu filho e ela pegou de volta aquilo que ela gerou.
Você está entendendo, igreja? Aleluia. O que é teu, não abre mão. O que é teu, não abra mão do que Deus te entregou, do que Deus proporcionou que você gerasse. O que é que você tem gerado? O que é que está gerando aí na sua madre? Aleluia! O que é que está gerando? Porque nós precisamos gerar para o reino. Eu finalizo aqui louvando a Deus por essa oportunidade. Como Deus falou comigo nesse começo de noite. Porque quando aquela mulher ela cuidou do profeta, ela não negociou. Muitas das vezes nos procura querendo negociar, achando que é inegociável. Mas achando que é negociável, né? Perdão. Mas é inegociável. Nós terminamos aqui com o versículo 36. Toma o teu filho. Toma o teu milagre. Receba o teu milagre nessa noite. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos. E sempre será uma honra. Louvado seja o nome do Senhor, estar presente, estar servindo junto com os irmãos. Que essa palavra venha gerar nos vossos corações como gerou no meu. Porque o tema dessa noite é se levante até gerar o seu milagre. Amém? E devolvo de quem é de direito.